Olá, pessoal. Professor Isaías, mais uma vez por aqui, com a filosofia. Hoje a gente vai tratar de uma filosofia que é contemporânea, mas ela vai fazer alguma relação com todos os momentos da história da filosofia. Então hoje nós vamos tratar disso aí. Existencialismo e a condição humana. Então, o existencialismo aborda a condição humana ao afirmar que a existência precede a essência. Ou seja, o ser humano nasce sem um propósito ou natureza predeterminados e constrói sua própria essência por meio de escolhas e ações. Essa liberdade absoluta gera profunda angústia, pois o indivíduo é o único responsável por dar sentido à sua vida e por viver de forma autêntica, enfrentando a incerteza e o vazio de um mundo sem significado inerente, sem significado a priori. Então agora nós vamos colocar alguns pontos para a reflexão. Primeiro, existência precede a essência. O que isso quer dizer? Que primeiro a gente existe. Depois é que a gente constrói a essência, ao contrário dos animais, que ele já nasce sendo o que é, ele não precisa construir a essência. Então, o homem é o que ele decide ser. Outra condição, outro ponto para reflexão, é a liberdade. O indivíduo é radicalmente livre para fazer escolhas, sem estar determinado por forças superiores, o que o torna totalmente responsável por seus atos e pelo sentido que ele atribui à própria vida. A vida não tem um sentido predeterminado, ou seja, é o homem que vai decidir, não é o destino que decide, nem é também um ser sobrenatural que decide sobre a vida do homem, sobre a sua existência, sobre o seu fazer, sobre a sua prática. Então, agora um terceiro ponto é a angústia. A liberdade de escolha e a ausência de um sentido pré-estabelecido para a vida provocam angústia, já que cada decisão implica abrir mão de outras possibilidades e assumir a responsabilidade pela própria existência. E a responsabilidade? A liberdade absoluta vem acompanhada de uma vasta responsabilidade, pois cada indivíduo é o único autor de sua vida e do sentido que nela atribui. Autenticidade. Viver autenticamente significa ser fiel a si mesmo, assumindo as consequências de suas escolhas e agindo de acordo com seus próprios valores em oposição a viver de má fé, que é colocando culpa nos outros e sempre colocando dificuldade para fazer as coisas. Então agora nós vamos tratar da condição humana propriamente dita na perspectiva existencialista. Então a primeira coisa é a singularidade. Cada indivíduo é único, suas circunstâncias de vida moldam de maneira singular, então são moldadas de maneira singular. Cada um faz a sua experiência de vida e de morte. Então eu posso até morrer por alguém agora, mas um dia esse alguém também vai fazer a sua experiência de morte. Outra coisa é a finitude. A existência humana é finita, ou seja, tem um fim, o que torna ainda mais importante viver com propósito e significado. Então a gente precisa estar constantemente fazendo projeto, embora a gente tenha que seguir o processo. Bom, ser no mundo. O ser humano está projetado no mundo e constitui, por meio de suas ações, em um processo contínuo de fazer-se e fazer-se. Somente o homem é livre para operacionalizar seu projeto de vida, embora tenha que obedecer ao processo. Um pássaro, por exemplo, ele é livre para voar, mas ele não é livre para não voar. Se ele não voar, o gavião pega ele, não é? Então ele precisa se defender.
Voar é uma condição que ele tem para fazer sua autodefesa. Bom, filósofos e suas visões sobre o existencialismo. Então nós temos aí praticamente aquele que começou o existencialismo, que é o Søren Kierkegaard. Então isso aqui, se for traduzir, significa Severino cemitério, não é? Bom, é o precursor, é o pai do existencialismo. Ele vai tratar de um existencialismo cristão e ele vai dizer que a nossa vida está dividida em 3 momentos: estético, ético, religioso. Cada um escolhe em qual deles quer viver. Então, o ético é voltado ao prazer imediato, à satisfação pessoal, mas que conduz ao desespero e ao vazio. O ético, marcado pela responsabilidade social e pela adesão a normas e leis externas, ainda sem conexão plena com o transcendente. Então, sem Deus ainda, né? E aí nós temos a dimensão religiosa. Aí eu nem vou ler totalmente o que está aí, mas essa dimensão é aquela que conduz o ser humano a Deus. É onde você vai firmar o compromisso com Deus. A fé não é algo racional ou provável, mas um salto necessário e um compromisso pessoal que permite ao indivíduo encontrar a paz e a verdadeira essência de si mesmo. Então ele vai dizer que a oração não é necessariamente para mudar o coração de Deus, mas para mudar a natureza de quem ora. Bom, Friedrich Nietzsche. Então Nietzsche, ele vai, embora ele não seja propriamente um existencialista, eu também não vou me deter aqui muito na leitura do texto, mas a imagem diz: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então ele vai dizer que Deus não existe, ele vai decretar a morte de Deus, ele vai tratar do niilismo e da morte de Deus. Esse niilismo, sabe o que é? É não estar nem aí para essas regras estabelecidas em nome de uma falsa moral, de uma religião. Então, cada um tem que criar os seus próprios valores. Então, aí nós temos a criação individual de valores. Então, a gente tem que superar essa moral criada pela religião e por aquilo que nós chamamos de ética. Então, cada indivíduo deve criar seus próprios valores e dar significado à sua vida. Aí ele vai dizer que o que nós temos é uma vontade de progredir, uma vontade de poder. Por isso ele vai dizer que o homem é um ser estendido entre o animal e o além do homem. E ele afirma que a vida que nós temos é essa vida do aqui e agora. E é nela que nós temos que viver, é nela que nós temos que progredir, e é aí que a gente deve encontrar a felicidade. Aí nós temos o Heidegger. Martin Heidegger, ele vai dizer que o homem é um ser aí. Então, ou ser humano, é um ser no mundo, cuja existência precede a sua essência. Então ele vai pensar como Sartre. Então, caracterizado por sua finitude, liberdade e responsabilidade, o ser aí busca significado diante da morte. Por quê? Porque ele vai dizer que o homem é um ser para a morte. Mas antes de falar desse ser para a morte, o que é essa ontologia? Então ele vai argumentar que o sentido do ser, a ontologia, é revelado por meio de uma análise dos fenômenos da existência humana, daquilo que a gente faz, da nossa relação com os outros. E o homem é esse ser para a morte. Eu nem vou ler totalmente o que está aí, mas eu vou dizer o seguinte: você tem 10 projetos de vida. Você tem que obedecer ao processo, mas você tem 10 projetos. Aí você morre e só conseguiu realizar 6. Segundo o pensamento de Heidegger, você cumpriu a tua missão na Terra. Então não precisa realizar mais, porque a morte é quem dá a última palavra sobre nós. E a morte, ao mesmo tempo, ela é angustiante, mas ela é uma certeza. Nós não vamos realizar todos os projetos, ou seja, um dia você pode morrer e a sua roupa pode ficar secando no varal. Bom, agora o Sartre vai dizer que viver é isso, ficar equilibrado o tempo todo entre escolhas e consequências.
Então Sartre, ele defende que o homem está condenado a ser livre, nasceu condenado à liberdade. Mas ele vai dizer também que a existência precede, ou seja, antecede a essência. Primeiro você nasce, depois vai escolher o que quer ser. Então, condenado à liberdade, o que é isso? Não escolhemos nascer. Eu também não escolhi se posso nascer homem ou mulher. Mas uma vez no mundo, somos livres para tomar todas as decisões que definem quem somos e quem seremos, porque nós estamos em constante mudança. Continuando aí com Sartre, responsabilidade total. O indivíduo é responsável por tudo que faz e pelo que a sua existência se torna. E aí nós temos a má-fé, a imagem por si só já fala, então é a atitude de negar a própria liberdade, fugindo da responsabilidade de escolher. A má-fé também, ela se manifesta na culpa ao outro. Eu sempre deixo de fazer as coisas boas, mas a culpa é sempre do outro. Isso é agir com má-fé. E o outro? Isso aqui eu faço questão de ler integralmente. A inter-relação com os outros seres humanos é fundamental, pois nossas ações e escolhas não são apenas individuais, elas também influenciam e moldam a realidade. A Simone de Beauvoir, que é a esposa do Sartre, ela vai ser o maior expoente do movimento feminista, na segunda onda do movimento feminista, e assim como Sartre, ela acha que primeiro o homem nasce, depois ele se torna o que é. E ela vai fazer uma reflexão muito profunda sobre a postura da mulher, principalmente dentro da sociedade patriarcal. Então ela vai querer romper com esse patriarcalismo. Agora, críticas à naturalização. Então Beauvoir critica a tendência de neutralizar comportamentos e papéis sociais, especialmente em relação às mulheres, argumentando que esses padrões são construções sociais e históricas e não inerentes à natureza humana. Então, o existencialismo de Beauvoir valoriza a liberdade, a responsabilidade, a autonomia do indivíduo na construção de sua própria identidade, oferecendo um olhar crítico sobre as construções sociais que limitam a liberdade humana, especialmente a liberdade das mulheres. Agora eu quero chamar a atenção para essa parte que é muito engraçada. Talvez pela primeira vez você vai ver o que é o homem em diversos pensadores. Isso aqui é coisa que a gente precisa retomar, não pode esquecer, porque além de tudo isso aqui é muito bonito. A Bíblia diz o seguinte, no livro do Gênesis: o homem é um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. E o Sócrates? Para Sócrates, o que é o homem? O homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem. E para o Protágoras, que é mais ou menos contemporâneo do Sócrates, ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Então quem define o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que é ruim, é o homem. E o Platão, isso aqui nós acreditamos até hoje, ele vai dizer que o homem é um ser racional composto de corpo e alma, sendo que a alma é a parte superior e o corpo é a parte ruim do homem. E o Aristóteles é uma das melhores definições que eu acho. O homem é um animal político. E por que ele vai dizer isso? Porque o homem só se humaniza no convívio com o outro. Santo Agostinho: o homem é um ser racional composto de corpo e alma, criado à imagem e semelhança de Deus. Maquiavel: o homem é mau por natureza, a menos que seja obrigado a ser bom. Pascal: o homem é um caniço, mas é um caniço que pensa. Thomas Hobbes: o homem é lobo do homem. John Locke: o homem é uma tábula rasa moldado pela experiência. Rousseau: o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Kant: o homem é o que a educação faz dele. Schopenhauer: o homem é um macaco cego, robusto e irracional
que carrega um macaco aleijado que enxerga. Friedrich Nietzsche, o homem é um fio estendido entre o animal e o além do homem. Sartre, o homem é o que ele decide ser. Se você está sozinho quando está sozinho, você está em má companhia. É frase do Sartre. Concluindo, o existencialismo enxerga a condição humana como um convite à liberdade e à autoconstrução, marcada pela responsabilidade, pela angústia, mas também pela possibilidade de criar um sentido próprio e autêntico para a vida. A condição humana refere-se ao conjunto de características, experiências, eventos e dilemas essenciais e universais na existência, abrangendo aspectos físicos, emocionais, psicológicos e sociais, como nascimento, crescimento, dor, felicidade, morte, aspirações e conflitos. Gente, visite a nossa plataforma para a retomada desses conteúdos. Não deixem de olhar também essas referências. Muito obrigado pela participação de vocês e até um próximo encontro.